E essa distinção entre as delações, isso vai ficando cada vez mais claro, né, para nós. Né? Mauro Cid falava, opa, põe aí. Ou altera 9 vezes o que ele disse pra gente chegar, pra gente lapidar essa delação e ficar do jeito que a gente queria pra prender o Bolsonaro. Vamos lá, Mauro Cid. Colabora aí, meu filho. Isso pode ser uma tentativa de golpe do Gustavo Petro, tá? Olha o que eu falo pra você, vai chegar aqui no Brasil também. O Lula, quando chegar lá perto da eleição, perceber que tá perdendo a eleição, que não vai ganhar, ele vai tentar golpe aqui no Brasil também, hein? E aí, agora, existe uma ordem de suspensão do mandato dele. Comissão do Congresso da Colômbia ordena suspensão do mandato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Vaza delação do Evorcaro e revela a relação com o ministro do Lula e integrantes do PT na Bahia. É isso mesmo. A mais recente versão da proposta de colaboração premiada, apresentada por Daniel Evorcaro, proprietário do Banco Master, traz referências a supostos pagamentos destinados a figuras políticas de diferentes partidos, entre elas o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, além de integrantes do PT da Bahia. De acordo com informações divulgadas pelo site Metrópolis, o documento relata que Rueda teria recebido repasses milionários do Banco Master por intermédio de um escritório de advocacia ligado a ele. O dirigente partidário também é apontado como um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria do Rio Previdência, Fundo Previdenciário dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que realizou aportes bilionários em papéis e fundos vinculados à instituição financeira. O documento também faz referência a supostos pagamentos destinados a integrantes do PT da Bahia, que, segundo proposta de colaboração, estariam relacionados à operação do programa Cred Sexta pelo Banco Master no estado. A instituição financeira administrou o programa entre os anos de 2018 e 2022, período em que a Bahia era governada por Rui Costa. Posteriormente, Rui Costa assumiu o comando do Ministério da Casa Civil durante o terceiro mandato do presidente Lula, deixando o cargo para disputar as eleições. Além de Rueda e dos integrantes do PT baiano, a proposta de delação volta a mencionar o senador Ciro Nogueira e o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Conforme a nova narrativa apresentada por Evorcaro, os benefícios concedidos aos dois políticos passaram a ser descritos como pagamentos de propina, diferentemente da versão anterior, na qual o ex-banqueiro alegava que as vantagens tinham origem em relações de amizade. Tanto Ciro Nogueira quanto Cláudio Castro negaram as acusações. Antes tem Wellington Barros com mais informação. Fala, Barros. Pitoli, o banqueiro Daniel Evorcaro citou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nas duas propostas de delação premiada. Segundo a jornalista Malu Gaspar, o dono do Banco Master relatou ter passado 20 milhões de reais via Caixa 2 para a campanha do atual ministro ao Senado em 2022. Isso é tranquilo, né? O pessoal do Intercept está tranquilo, né? Integrantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal consideraram as informações iniciais insuficientes pelo fato de o empresário não detalhar as contrapartidas do acerto financeiro. Não há registros no Tribunal Superior Eleitoral de doações para a campanha de Silveira em nome de Evorcaro ou do cunhado dele, Fabiano Zé. Mas falou que é Caixa 2, Barros. Isso. Por isso não tem registro, né? Claro. O titular da pasta de Minas e Energia é o único integrante do primeiro escalão do governo federal citado nas minutas de colaboração de Daniel Evorcaro. O ministro participou de uma reunião com o empresário e com o presidente Lula no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Interlocutores próximos ao ministro afirmaram que Alexandre Silveira não conhecia o banqueiro na época da disputa eleitoral em Minas Gerais e que a acusação não tem sentido. Na segunda proposta de delação premiada, Daniel Evorcaro também cita o Ciro Nogueira e ele passa a tratar formalmente aqueles repasses de 300, 500 mil ao Ciro Nogueira como propina. Ele já muda o nome. Antigamente, na primeira delação, ele nem citou superficialmente. Agora ele já usa esse termo em relação ao Ciro Nogueira.
A versão anterior da delação havia sido rejeitada sob o argumento de que as viagens e festas custeadas por Daniel Vorcaro decorriam apenas de relações de amizade. Você vai se recordar, nós falamos aqui, ele foi questionado em relação ao Ciro Nogueira e dizia, não, é porque o Ciro é meu amigo. Aliás, tem uma foto bonita dos dois lá nos Alpes, na Suíça, né? Amigo da vida. Amigos da vida estão ali abraçados. Bom, e também, Pitoli, essa nova proposta de delação do Daniel Vorcaro cita o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, e também integrantes do PT da Bahia. Em relação a Rueda, segundo fontes que tiveram acesso ao material e divulgado aqui pelo Metrópolis, os repasses milionários teriam sido feitos pelo Banco Master por meio do escritório de advocacia ligada ao cacique do partido, ligado ao Rueda. Ele é considerado um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria do Rio Previdência, o Antônio Rueda, fundo dos servidores do Estado que fez aportes bilionários em papéis e fundos ligados ao Banco Master. Ele nega publicamente aí qualquer irregularidade com o banqueiro Daniel Vorcaro e diz não ter relação nenhuma com o dono do Banco Master. Já em relação ao PT da Bahia, a proposta de delação de Vorcaro menciona pagamentos que teriam sido realizados como contrapartida à operação do programa Cred Sexta pelo Banco Master no Estado. E o Intercept não falou nada, não? Veja, eu queria entender o seguinte, eles estão gerando uma dificuldade, entendo eu, para validar a delação do Vorcaro. Porque a partir do momento assim, olha, eu dei 20 milhões em caixa 2 pro Alexandre Silveira, né? Ministro de Minas e Energia. Você tem que comprovar, porque você tem que mandar em 3 vias, papel timbrado, carbono, você tem que enviar também com o selo, não sei... Por que tanta diferença entre a delação do Mauro Cid para destruir o Bolsonaro e todos os outros dos 4 núcleos julgados por Alexandre de Moraes? Por que tanta diferença na delação do Mauro Cid e na delação do Vorcaro? Gente, eu só queria entender, tá? Por quê, Pitoli? O Mauro Cid não apresentou a minuta do golpe, que ele disse que havia uma minuta do golpe. Imagine você, tem uma minuta do golpe. Cadê? Eu não sei. Não? Mas tinha, né? Tinha. Então, tinha mais... Pô, espera um pouquinho. Eu queria acreditar que essa turma até buscava, ou tinha interesse na delação do Vorcaro, mas eu estou chegando à conclusão que não. A partir do momento em que eu viro e digo assim, olha... Nós temos aqui a delação do Vorcaro e ele está dizendo que pagou Caixa 2, via Caixa 2, ou seja, um dinheiro que não vai aparecer, meu Deus. Aí os caras querem o quê? Que a Justiça Eleitoral comprove através da declaração, da prestação de contas da campanha do Silveira. Gente, espera um pouquinho. Tudo bem que a gente tem cara de bobo, mas, agredir assim é ruim, né? E essa distinção entre as delações, isso vai ficando cada vez mais claro, né, para nós. Né? Mauro Cid falava, põe aí. Ou altera 9 vezes o que ele disse para a gente chegar, para a gente lapidar essa delação e ficar do jeito que a gente queria para prender o Bolsonaro. Vamos lá, Mauro Cid, colabora aí, meu filho. 11 vezes, alteraram 9. Isso não sei o que estou dizendo, isso é real. Mauro Cid 11 vezes foi falar, alteraram 9 vezes o que ele disse, foram melhorando o texto, chamaram Dias Gomes, chamaram Janete Claire, né? Chamaram o Manuel Carlos, chamaram a turma ali, né? E aí, tá boa essa novela aqui? Tá ótima essa novela, tá parecendo Bem Amado. Nossa, virou rock santeiro, hein? Mas não, na verdade isso aqui vale tudo, da Janete Claire. Isso aqui é um vale tudo. Vale tudo. Porque para a delação do Mauro Cid, vale tudo. Para a delação do Vorcaro, não. Isso aí é Caixa 2. Você tem como provar? Amigo, como provar algo que os caras fazem escondendo? Me diz. Porque uma coisa é a seguinte, você pode fazer um Pix para mim, ô Pitoli, para pagar aquela conta lá? Pois não, Pix. Quando eu faço um Pix,
eu não preciso nem eu me preocupar se um dia for processado, procurado, questionado. O Banco Central, via Receita Federal, via qualquer coisa, já sabe do que eu fiz. Por quê? Porque eu não fiz escondido. Eu não fui sacar dinheiro vivo na boca do caixa. Eu não andei com dinheiro em maleta nem na cueca. Nem na cueca. Né? Eu não fiz nada disso. Por quê? Porque é uma transação legal. Eu não preciso esconder nada de ninguém. Só que os caras, o que eles estão querendo me mostrar aí? Não, a transação era Caixa 2, 20 milhões para a campanha do cara. Tá. Prova. Amigo, provar o quê? Eu falei. Tá falado. Agora vocês vão investigar, ver como é que o cara gastou, ver se justifica o que ele gastou na campanha. Não sei, meu. Quem tem que investigar não sou eu. Mas a matéria dizer que a Justiça Eleitoral não encontrou provas na prestação de contas, meu Deus do céu, que estupidez! Se o negócio andou fora da risca, como é que ele vai colocar na declaração? E o Mauro Cid falou, escreveram, prenderam o presidente Bolsonaro, prenderam o Felipe Martins com outra mentira. Aí ali é Janete Clelo, vale tudo. Que vergonha, hein? Agora, é só me dizer, vocês querem ou não querem a delação do Vocaro? Vitória, é claro que eles não querem, eu sei, mas então abre o jogo logo. Porque ficar nesse faz de conta aí é ruim para todo mundo, né? E na Colômbia está acontecendo um negócio muito estranho, né? O Gustavo Petro, o amigo do Lula, está totalmente descontrolado no X dos últimos dias, falando um monte de coisa. Entre as coisas que ele falou Heil Hitler, não sei o que lá. Falou um monte de coisa lá no Twitter, né? O cara tá realmente descontrolado, porque sabe que vai perder a eleição, que o candidato da direita vai ganhar lá na Colômbia, né? E aí, agora, existe uma ordem de suspensão do mandato dele. Comissão do Congresso da Colômbia ordena suspensão do mandato do Gustavo Petro. Tá aqui a ordem de suspensão provisória do Gustavo, coisa e tal. E o curioso, a deputada que fez essa ordem de suspensão é do partido do Gustavo Petro. E daí que está levantando muito questionamento essa história aqui, tá? Tem gente com medo, o Ivan Duque, que é da oposição, tá com medo, né? Dizendo, olha só, uma congressista não pode suspender o presidente da República. O que está acontecendo aqui, né? Talvez um mecanismo de vitimização, de forma que Petro possa investir de forma mais vulgar nas eleições, ou seja, pode ser uma justificativa para ele fazer algum golpe, alguma tentativa de alguma coisa, né? Não sabemos o que está acontecendo ainda. O fato é que tudo leva a crer que isso não vai passar no Congresso, ele não será suspenso, mas o que está acontecendo? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por não é Petro, é Petro, Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, só para vocês lembrarem, tem duas coisas diferentes, tá? Tem a eleição no Peru, que está acontecendo a apuração, ainda está voto a voto lá, não sabemos quem vai ganhar, tá entre a Keiko Fujimori e o outro rapaz lá, o Sanches, lá, que eu não sei quem é o cara lá, o esquerdista. Não sabemos quem vai ganhar, tá muito apertada a coisa nesse momento, né? Essa é a eleição do Peru. Só que teve a eleição da Colômbia também. A eleição da Colômbia, no primeiro turno, o candidato da direita ganhou, e ganhou com muita folga. Os institutos de pesquisa davam que o candidato da esquerda iria ganhar. Já se esperava que iriam os dois para o segundo turno, tá? Mas se esperava que o cara da esquerda fosse na frente. No final das contas, o cara da direita foi na frente e as perspectivas agora, as pesquisas estão dando que ele deve ganhar na Colômbia, né? E aí o Gustavo Petro, que é partidário do cara da esquerda, evidentemente, está chateadíssimo com essa história, está falando um monte de coisa, acusou de manipulação e não sei o que lá, né? Acusou a totalização de votos, o processo eleitoral. Aí agora, e ele estava meio descontrolado aqui no Twitter, falando um monte de merda, né? Tá aqui, olha só, o cara, Heil Hitler aqui no Twitter, né? A Colômbia não precisa de mais retórica, precisa de ordem, autoridade e economia, é o que diz, liberdade econômica, é o que diz o Felipe Zuleta, né? Mas só na cabeça de um esquerdista que dizer que um país precisa de ordem e liberdade econômica é a mesma coisa que nazismo, né? É um absurdo completo na cabeça do Gustavo Petro isso daqui. Mas continua aqui, ele fez um monte de tweets aqui, absurdos e não sei o que lá. Inclusive, né, publicou o tweet do Lula, evidentemente, são amiguinhos, né, amicíssimos, né?
E no final das contas, o que aconteceu aqui? Foi feita uma nova investigação contra Petro por 22 tweets que teriam declarado participação na política. O presidente ele não pode participar na eleição, né? Se trata de uma nova investigação dos assuntos da Comissão de Acusações da Câmara por suposta participação na política. O Petro, pela lei colombiana, não pode participar na política, né? Então tá aqui, ó, a Comissão de Investigação e Acusações da Câmara dos Representantes abriu uma nova investigação disciplinar contra o Gustavo Petro por uma suposta participação indevida na política. O processo se originou por trás de conhecer as análises de 22 publicações realizadas pelo mandatário na rede social X nos últimos dias, né? E ele usou o cargo de presidente da República para participar em controvérsia política no processo eleitoral correspondente ao período de 2026-2030 e não sei o quê. Essa comissão, tá aqui, ó, a Comissão do Congresso da Colômbia ordenou a suspensão do mandato do Gustavo Petro, tá? Então essa Comissão de Investigação e Acusação da Câmara de Deputados da Colômbia emitiu uma ordem alegando falta grave por parte do Petro por intervenção na política referente a essas publicações do X que ele tem feito, tá? Mas aí, de novo, isso não foi feito por alguém da oposição, não foi feito por alguém isento, foi feito por alguém do próprio partido do Petro. E, segundo diz a lei colombiana, né, apenas o Senado pode suspender esse mandato do Petro. A Câmara não pode fazer isso. Então tá muito estranha essa história toda aqui, tá? A ordem de suspensão provisória, né? A presidente da Comissão de Investigação e Acusação da Câmara dos Representantes, a Glória Arizabaleta, ordenou nessa quarta-feira a suspensão provisória do mandato do Gustavo Petro enquanto é investigado por sua suposta participação na campanha eleitoral, né? Então, ou seja, a ideia é suspender o Petro, ele não seria mais presidente da Colômbia até o dia 21 de junho, que é o dia da eleição, né, da eleição lá na Colômbia. E, ok, que ele merece ser suspenso, eu concordo, né? Os tweets são coisas absurdas e não sei o que lá, e presidente esquerdista tá fazendo merda mesmo, né? Um monte de coisa absurda que o Petro falou aqui, muitas dessas coisas criticando a comissão eleitoral, criticando a apuração, também está falando da eleição no Peru e não sei o que lá. É lógico, né? Tanto o Lula, quanto o Gustavo Petro, quanto o pessoal esquerdista do Peru, estão todos eles preocupados, porque tudo indica que a esquerda vai perder nos 3 lugares, né? Mas não sabemos ainda, o Peru está lá voto a voto, não sabemos ainda o resultado. Na Colômbia, a mesma coisa, a previsão é que a direita ganha, não sabemos ainda o resultado. Aqui no Brasil, a mesma coisa, a previsão é que o Lula perca, mas não temos o resultado ainda, né? Enfim, o cara está descontrolado realmente. Agora está falando sobre os ataques lá na Irlanda e, lógico, falando o ponto de vista esquerdista, que é um ataque racista e não sei o que lá, e absurdo, coisa e tal. E eu já falei para vocês, eu acho um absurdo mesmo o pessoal destruir casa de imigrantes só porque são imigrantes, se não tem nenhuma participação com nada, se não quebrou nada, se não fez nada de errado. Ataques contra a pessoa que fez o ataque, evidentemente, o cara é um criminoso, né? Bom, eu fiz um vídeo sobre isso aí já, falando sobre o caso do caos lá na Irlanda, né? Mas o Gustavo Petro, evidentemente, está acusando o pessoal. Enfim, o cara está descontrolado aqui porque está vendo que vai perder a eleição, né? E daí tiraram ele, mas a suspeita é essa, né? Aqui, ó. A suspensão provisória é uma medida cautelar que o funcionário instrutor pode adotar durante a investigação por faltas graves e gravíssimas. A respeito, o artigo 217 da Lei Tal de 2019 consagra os seguintes términos. Artigo 217. Suspensão provisória durante a investigação disciplinária ou ajuizamento por faltas qualificadas como gravíssimas ou graves, o funcionário que tiver ordenar motivacional, coisa e tal. Ou seja, ela está dizendo que a lei permite ela suspender o presidente da República, né? Mas tem gente falando que não. Na verdade, apenas só o Senado pode suspender o presidente da Colômbia. Eu não sou especialista em legislação colombiana, mal consigo entender a legislação brasileira, que já é confusa pra caramba, quanto mais saber o que é a legislação colombiana, mas o fato essa é a questão, a coisa tá estranha, né? E o pessoal está colocando aqui, ó, uma congressista, uma deputada, não pode suspender o presidente da República, só um senador pode, né? O que está acontecendo aqui? O mecanismo de vitimização que o Petro possa usar para interferir de uma forma diferente nas eleições. É muito curioso que isso tudo está acontecendo da própria coalizão do governo, né? Os colombianos não vão se deixar serem alimentados com uma colher, ou seja, não vão acreditar nessa história por si só, né? Eles disseram que a Assembleia Constituinte vai rejeitar o resultado e não sei o que lá.
estariam intervindo, uma autossuspensão, respeitem a democracia, não sei o que lá. Aqui também o Espriella está falando, olha só, a suspensão do Petro é um ataque legislativo auto-infligido, que ele está querendo um aviso sobre isso. O Petro quer roubar as eleições. Não vamos permitir isso, né? Siga para a pátria-mãe, né? Enfim, o Petro está respondendo aqui, dizendo que isso também é uma invenção, que não tem nada, não tem porquê. Então a verdade é a seguinte, não sabemos o que está acontecendo lá na Colômbia, mas é muito suspeito o Petro, amigo do Lula, é o que eu falo para vocês, é o grande temor meu aqui. Ele está vendo que a direita vai ganhar no Peru, ele está vendo que a direita vai ganhar na Colômbia, aí inventou esse troço aí, não porque estou sendo atacado pelo judiciário, pelo legislativo, o legislativo é uma deputada do próprio partido dele que fez isso, né? Então eu tô achando muito estranha essa história toda aí. Vamos aguardar o que desdobra disso daí. Isso pode ser uma tentativa de golpe do Gustavo Petro, tá? Olha o que eu falo para você. Vai chegar aqui no Brasil também. O Lula, quando chegar lá perto da eleição, perceber que tá perdendo a eleição, que não vai ganhar, ele vai tentar golpe aqui no Brasil também, hein? Tomem cuidado com isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!